Fala galerinha do sexto ano, beleza? Sexto A, sexto C, saudade de vocês, viu? Tem uma galerinha muito legal aí, tô vendo que tem bastante gente participando das aulas, né? No último meet que a gente teve foi bastante legal. Então é isso aí, pessoal, tô muito feliz. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu quero fazer uma revisão de uma coisa que você viu lá na apostila 1, que é sobre ângulos e retas. Lembra disso? Esse assunto está na tua apostila 3, mas já eu entro em detalhes, tudo bem? De onde você vai encontrar. Eu não sei se você ainda vai lembrar, então eu vou colocar alguns elementos aqui para te ajudar, para refrescar a tua memória, né? Ó, professor, faz tanto tempo. É verdade, faz mesmo. A gente trabalhou com alguns conceitos básicos, lembra? Eu falava sobre ponto, né? O ponto, ele não tinha... Lembra que ele não tinha área, né? Ele não tinha dimensão, né? Então o ponto, ele não tinha dimensão. Era um ponto assim, ó. Né? É um corpo sem dimensão, ó. Um corpo adimensional, né? Adimensional. Tudo bem? Ele é adimensional, ele não tem dimensões. A gente falou sobre isso, né? Um pontinho. Tudo bem? A gente falou sobre reta também, ó. A reta, lembra do que é a reta? A reta é a composição de infinitos pontos, né? Então tem tantos pontinhos, que eu vou ligar todos e vou formar uma reta, ó. Lembra disso? Então eu estou ligando os pontos, ó. Né? Olha lá, eu vou coligando os pontos e aí eu formo uma reta. Tudo bem? Vou dar um nome para essa reta aqui, ó. Reta AB, né? Início e fim, né? Origem e fim da reta. E o ângulo, professor, lembra disso? Como é que funcionava o ângulo mesmo? Então, o ponto, vários pontos compõem uma reta. E qual a relação do ângulo com a reta? Você ainda se lembra disso? Cri, cri. Mais ou menos. Mas olha só, quando eu falava de ângulo, eu falava de uma medida, você se lembra disso? Então, tinha uma medida, né? Que para saber medir um ângulo, tinha de algum lugar que a gente tinha que medir, tudo bem? E aí ele era a medida, ó, ele era a medida da abertura, né? Aqui, ó. Você lembra disso? E aí eu dizia assim, ó, ele é a medida da abertura de duas semi-retas, lembra disso? O que é semi mesmo? É a metade, então era a metade da reta. Não era a reta inteira não, era metade dela. Então, eu pegava duas semi-retas, perdão, a reta caiu aqui. Eu pegava duas semi-retas, tudo bem? E aí elas tinham uma coisa em comum aqui, ó. A origem. Então elas tinham uma origem em comum. Nesse pontinho aqui, ó, formou um ponto. Tá vendo lá? Quase não dá pra ver. E aí quando eu fazia isso, essa abertura se chamava ângulo, né, ó. Ó, essa abertura aqui se chamava ângulo. Tudo bem? Vou colocar o O aqui de origem, ó. Tranquilo, pessoal, eu tô colocando só as definições para vocês. Só que quando a gente falava de reta, né, em especial entre duas retas, vamos analisar duas retas, existem algumas posições básicas entre elas que a gente precisava identificar. A primeira delas é quando elas são paralelas, então elas não se cruzam. Como assim, professor? Olha só, tem a marginal aqui da Raposo, certo? Então tem a marginalzinha, para quem está indo para o centro e para quem está indo sentido São Paulo. Essa marginal, ela fica nos extremos da Raposo, né? Essas retas, elas não se cruzam. Então, existe a marginal de um lado, né? Para quem vai sentido centro, ó. E existe a outra, para quem vai sentido São Paulo, ó. Sentido centro de Cotia aqui, né? E para quem vai sentido São Paulo, ó. E elas são paralelas. Elas não se encontram em lugar nenhum, né? Elas têm a mesmo sentido, mesma direção, quer dizer, mas elas não se cruzam em momento nenhum. Tudo bem? Então, retas paralelas, elas não se cruzam, pessoal. Tranquilo? E as retas concorrentes, professor? Ora, as retas concorrentes, elas se cruzam. E elas concorrem. É justamente o que o próprio nome diz. E elas têm um ponto convergente, um ponto comum. Então, por exemplo, você tem uma retinha aqui, ó. Vou desenhar uma reta para você visualizar.
Elas são concorrentes de modo que elas se cruzam, ó. Então tem uma reta aqui, vou fazer uma outra reta qualquer. Elas têm um ponto comum. Tudo bem? Pode ser um ponto qualquer, vou escolher esse ponto aqui, ó. E elas se cruzam nesse ponto em qualquer direção, ó. Por exemplo, aqui. Então elas se cruzaram, ó. As retas concorrentes, elas se cruzam. Tudo bem? Elas têm um ponto comum. Então são retas que, ó, tem que usar aspas aqui nesse cruzam, tá? A gente diz se interceptam. Então, elas se interceptam ou não. Mas eu vou usar este nome porque, nesse momento, ela é mais didática. Nós estamos relembrando as coisas, né? Então, elas se cruzam, ó. Então, existe um cruzamento entre elas. E aí, normalmente, né, a gente dá nome para as retas. Então, eu vou chamar de reta R aqui e reta S. Tudo bem? Pode ser reta T, reta X. A gente pode dar o nome de uma avenida para você. Ele que eu digo assim, um livro, um problema, um exercício. Até mesmo no seu dia a dia, você pensar nisso. Pode ser situações, né, com quaisquer nomes aí, desde que se enquadrem no contexto, né, nas definições. E aqui do mesmo jeito, sei lá, reta R e reta S. E aí tem um símbolo que indica pra gente que determinados elementos são paralelos ou não, no caso das retas aqui, né? A gente diz o seguinte, ó. Vou colocar aqui a descrição, ó. Então, na forma descrita, né? Para casos em que são paralelos, né? Descrito, o caso paralelo, a gente diz assim, ó. Paralelo. A gente diz que R é paralelo a S. Tudo bem? Eu quero que você conheça essa nomenclatura. Tem um outro caso, pessoal, que de retas concorrentes, que não ocorre de qualquer jeito, elas ocorrem de um jeito bem específico. Vamos ver se você vai lembrar. É um jeito, ó, vou colocar aqui um asterisco aqui, ó. É uma forma bem especial, ó. Elas são chamadas de retas... E aí? Retas... Você se lembra ainda? Quando elas se cruzam assim, ó, formando um ângulo de 90 graus, lembra disso? Chamadas de retas perpendiculares. Então, elas se interceptam e não é de qualquer jeito. Elas formam um ângulo chamado ângulo de 90 graus, um ângulo reto, lembra disso? Que o seu ângulo reto é um ângulo de 90 graus. E aí eu vou fazer aqui, ó. Fiz a reta R, por exemplo. Vou fazer uma reta S aqui, ó. Olha lá. Então a reta S está por aqui, ó. Olha lá, se interceptou, né? Só que de uma forma muito especial, professor. Olha aqui, ó. Elas formam um ângulo de 90 graus, que tem esse símbolozinho, né? Então ele é conhecido como ângulo reto. Tudo bem? Vou colocar o valor aqui para você, ó. Então, ângulo de 90 graus. Tá ok? Beleza? Então é isso, ó. Não pode esquecer, ó. Formas especiais de se interceptarem aí. Essas são as posições de concorrência, né? Ou posições entre duas retas. Professor, existem casos em que existem mais retas? Sim, quando existem mais retas, nós analisamos aos pares, né? Ou pelo sistema que está acontecendo. Mas nesse momento você não precisa se preocupar com isso, tá? Nesse momento basta você entender aqui as definições de como esse sistema, de como essas localizações ocorrem. Tudo bem? Tem um outro jeito aqui, ó, que a gente também descreve, que é R, né? Tem um símbolozinho para dizer que elas são perpendiculares. E aí é tipo um símbolozinho dessa reta mesmo, ó. Perpendicular a S. Tudo bem? Você ainda lembra do símbolo do ângulo de 90 graus? Além desse carinha aqui, ó. Você pode encontrar assim também, né? Em alguns exercícios, ó. Tá bom? É um mini símbolozinho. Professor, por que você está escrevendo? Ora, porque o seu exercício, né? Ou a situação pode estar descrita dessa maneira, pode estar descrita dessa maneira, ou ele só pode falar somente que R e S formam, né, ângulos retos, né, formam ângulo reto quando se cruzam, tudo bem? Quando se interceptam. Então tem que ficar de olho nisso, tem que conhecer aí os nomes das coisas e como elas acontecem. Tudo bem? Olha, eu vou pegar um exercício seu aqui,
com toda licença, eu vou pegar um exercício da tua apostila. Ó, já acontece em outros casos, olha lá. Então, eu vou pegar um exercício aqui da tua apostila. Cadê? Ah, olha aqui, ó. Tem um exercício que é bem parecido com o exercício da apostila 1 que a gente fazia, ó. Ele pede para você, ele te dá 2 pontos, né? E pede para você desenhar uma semi-reta. Tudo bem? E pede para você desenhar uma reta também, ó. Pede para você desenhar uma reta e uma semi-reta. E aí ele exige até a cor das canetas aqui, ó. As semi-retas são iguais ou diferentes, né? Pessoal, lembra disso, ó. Semi significa metade. Tudo bem? Então, se ele perguntasse aí para você de comprimento, não sei qual comprimento é, professor, mas semi é metade, então é metade de uma coisa inteira. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos tentar entender melhor sobre isso, ó. Se eu disser para você, ó, determine a reta, né, ou semi-reta, sei lá, depende, cada caso é um caso, dado 2 pontos. Então, se você tem 2 pontos do tipo A e B, por exemplo, A e B, aqui, para você determinar uma reta, você faz a ligação desses 2 pontos, né? Dos pontos extremos, ó, A e B. E no meio, não pode esquecer que no meio desses pontinhos aqui tem infinitos pontos, né? Que é a própria definição de reta, né? Uma reta é a composição, a coligação de infinitos pontos. Então, eu vou fazer isso, ó. Vou montar um segmento aqui AB, né? Através de uma reta. Olha só. Tá aqui, ó. Nossa, professora, é sério? É sério. Tudo bem? Era só para fazer isso? Sim, era para fazer isso, justamente para você exercitar os conceitos, as definições aí dessa parte da geometria. Tudo bem? Ó, tem outros exercícios aí que ele pede para você fazer mais ligações, ó. E aí você vai formar figuras. Por exemplo, seu exercício 2, que eu vou fazer aqui na lousa também. A gente vai fazer aqui, vai tentar fazer em casa, né, professor? Eu vou fazer aqui na lousa, tentar fazer em casa e vamos discutir depois na aula, né? Sim, com certeza. Mas é necessário que você tente fazer. Ah, mas eu tenho tanto medo de errar. Não precisa, calma, vai dar tudo certo. Ó, você não vai errar não. E se você errar, se você se equivocar, o máximo que vai acontecer é a gente fazer de novo, pessoal. É só apagar e fazer de novo. Acontece. Ó, C e aqui o D. Tudo bem? Deixa eu ver. Tá bom aqui o D, né? O D tá bom. Aqui. Não, aqui para não poluir meu desenho. Olha lá. Seu exercício 2 está dessa maneira. Esse aqui foi o exercício 1, né? Da tua apostila. Esse aqui é o exercício 2 da tua apostila, né? E já vou indicar aqui para você, melhor escrever, né? Para você, que foi a apostila. Esse assunto começa na tua apostila 3, página 86. Então, eu falei para você, né, que eu ia deixar para contar depois, mas vou ter que contar agora, porque eu já estou resolvendo os exercícios. Apostila 3, página 86, que é onde começa, né? Onde começa não, onde retoma os nossos estudos geométricos sobre isso. E agora a gente vai fazer a ligaçãozinha desses pontos, né? Então, vamos lá. Aqui, né? Olha lá. Agora ligue esse pontinho com esse, né? Esse com esse. Cadê? Aqui. Pronto. E por fim, esses últimos dois aqui. Tranquilo, pessoal? Acho que é bem didático da gente fazer, tá bom? Ele é bem tranquilo, não tem muito segredo, é importante para a gente exercitar. Outra coisa também que eu queria dizer para você é que, bom, existe uma figura muito comum, ó, vou colocar um adendo aqui, ó. Existe uma figura muito comum que a gente fala bastante sobre ela, né? A gente trabalha bastante sobre ela e é importante lembrar da definição dela, que é chamada de triângulo. Isso é uma observação muito pessoal, tá? O triângulo, o próprio nome já diz, ele é formado por 3 ângulos e ele tem 3 pontos. Olha só que interessante. 3 pontos quaisquer, não me importa muito que tipo de triângulo é esse, ó. Eu vou ligar 3 pontos, vou chamar esse aqui de A, esse de B e esse aqui de C.
Tudo bem? Quando eu ligar esses 3 pontos, olha que interessante, né? Essa é a análise do triângulo, né? Da definição do próprio nome, triângulo. E aí, olha só que interessante. Eu formei aqui um segmento de reta entre A e C, entre A e B, e agora vou formar entre B e C, que estão aqui, ó. Por que eu estou te falando isso? Para você ver como as definições elas não estão postas por um acaso ou de qualquer jeito. Elas têm uma definição muito objetiva com a matemática. Ó. Então, por exemplo, seguindo a ideia de ângulo, um ângulo, né, é a medida da abertura entre dois segmentos de reta, tudo bem? Que a gente chama lá, esses dois segmentos de reta quando formam figuras, né, polígonos, a gente chama de aresta. E olha que interessante, ó, tem uma medida desses dois segmentos de reta, né, que tem a mesma origem, que nesse caso é o vértice C, lembra disso? Aqui no A, por exemplo, a medida de dois segmentos de retas, né, ó, que tem em comum o ponto de origem, que é o A. E aqui dois segmentos de retas, ó, que tem o mesmo ponto de origem, que é o B, também formam outro ângulo, né? Outra medida de abertura entre duas semirretas chamadas de ângulo, né? E aí eu tenho 3 ângulos aqui, por isso que é conhecido como 3 ângulos, né? Um triângulo tem 3 ângulos. Não pode esquecer, 3 ângulos, não pode esquecer deixa eu sair para você ver. Não pode esquecer que o triângulo, né? A somatória de todos esses ângulos aqui, ó, toda vez que eu somar o ângulo A com o ângulo B com o ângulo C, não pode esquecer que a soma deles resulta ou deve resultar em 180 graus. Tá bom? Eu acho muito pertinente falar e refalar e retomar e rever sobre este assunto. Tá ok, pessoal? Um grande abraço, um grande beijo para vocês. Procurem fazer as atividades, tá bom? Qualquer coisa me procure e não deixe de participar das aulas. Até a próxima!